O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos hoje a alegria de celebrar a memória de São Barnabé. São Barnabé, que foi o responsável por chamar São Paulo para a missão. São Barnabé já era cristão antes de São Paulo. Quando São Paulo se converte, então ele vai à procura de São Barnabé. Na Sagrada Escritura, nós ouvimos pela primeira vez algo sobre Barnabé, lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 36, que diz, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 36, quando diz assim: assim José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuía um campo, vendeu e trouxe o valor dele e depositou aos pés dos apóstolos. Então Barnabé é esse homem generoso, desprendido. Nós iremos ver logo depois um exemplo diferente de pessoas, um exemplo aqui nos Atos dos Apóstolos, de pessoas apegadas aos seus bens, enquanto aqui Barnabé, ele é desprendido, coloca os seus bens em favor da igreja. Diz aqui um pouquinho antes, no versículo 32, que a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém dizia que eram suas as coisas que possuía, mas tudo entre eles era colocado em comum. Então nós vemos aqui, já temos um primeiro indicativo, um indício de Barnabé, porque afinal de contas, quando nós celebramos um santo, nós estamos de alguma maneira tentando incitar nos corações dos fiéis uma devoção a ele. E o que significa ser devoto de um santo? Significa imitá-lo. Você não pode dizer: eu sou devoto de Santo Antônio, né? Segunda-feira estaremos celebrando Santo Antônio, e você não conhece nada da vida de Santo Antônio, e se conhece, não aplica nada da vida de Santo Antônio na sua vida. Então você é um falso devoto, é um devoto de mentira, porque o verdadeiro devoto procura se assemelhar ao santo de devoção, que por sua vez se assemelhou a Cristo. O próprio São Paulo dizia: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Pois bem, então vemos aqui esse exemplo de Barnabé, esse exemplo de pobreza,
isto é, de desapego dos seus bens, porque ele havia descoberto uma maior riqueza. Então ele já se sentia rico e não precisava colocar a sua segurança, a sua esperança em coisa alguma. Pois bem, mais à frente nós iremos ver aqui, foi até a primeira leitura de hoje, Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, quando diz que Deus, versículo 25, foi a leitura que nós fizemos agora, nós começamos a partir do versículo 21, diz assim, que muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia, para que ele se empenhasse no crescimento da fé, para que ele não permitisse que aqueles que abraçaram o Evangelho desanimassem e se perdessem. Então a igreja de Jerusalém envia Barnabé até Antioquia. Quando ele lá chegou, ele viu a graça que Deus havia concedido e ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. Mas ele foi para Tarso chamar São Paulo, porque ele viu que ele não daria conta sozinho daquele serviço. Mas aqui, meus santos, um segundo ponto, e este ponto aqui é importantíssimo e infelizmente tem sido esquecido por muitos na igreja, mas por muitos na igreja, isto é, a apostolicidade. Quando Barnabé viu que ali existia muito trabalho, que muitos precisavam ser evangelizados para que permanecessem em Cristo, ele vai buscar São Paulo para que aquele trabalho fosse melhor executado, porque ele queria ganhar aquelas pessoas para Cristo, porque ele queria a salvação daquelas pessoas, como ele queria a sua própria salvação. E isso, meus santos, é caridade. A oração sobre as oferendas, que nós rezaremos daqui a pouco, vai dizer assim: nós os pedimos, ó Deus, que santifiqueis com a vossa bênção nossas oferendas, o pão e o vinho, e acendam elas, aquelas oferendas, uma vez transubstanciadas, uma vez transformadas em corpo e sangue de Cristo, acendam elas em nós a caridade que impeliu São Barnabé a levar aos gentios a luz do Evangelho. Isto é, Barnabé, meus santos, ele sai de uma certa comodidade, ele sai de um certo conforto para levar o Evangelho aos pagãos. E depois, eu não estou vestido de vermelho porque ela é uma cor bonita, e depois, por causa disso, ele vai perder a sua vida, ele vai derramar o seu sangue, ele será morto por caridade, porque ele queria a salvação dos pagãos, porque ele acreditava que só existe salvação em um único nome sobre a terra, em Jesus Cristo. Se São Barnabé acreditasse que toda religião era boa e que basta você ter uma boa intenção que você se salva, independentemente da religião em que você se encontra, vocês acham que ele iria se aventurar nessas evangelizações? Vocês acham que ele iria derramar o próprio sangue? Meus irmãos, existe uma crise atualmente na igreja, que é uma crise de ordens missionárias, porque as pessoas não querem mais ser missionárias, porque se hoje em dia todo mundo fala que todo mundo está no céu, para que é que eu serei missionário?
Se todo mundo, no fim das contas, vai para o céu, por que é que eu vou me preocupar com a salvação dos outros? Ora, se todo mundo vai para o céu, paciência. Então, que todo mundo se salve. Mas, se nós cremos que a salvação, ela depende da minha aceitação de Cristo e, consequentemente, da minha entrada na igreja de Cristo, aí, meus irmãos, é bem diferente. Aí nós iremos nos empenhar para ganhar o maior número de pessoas para nosso Senhor. Nós iremos nos empenhar para trazer o maior número de pessoas para a igreja. E a pergunta é: e você? O que é que você está fazendo? Você é apostólico? Você é missionário? Você procura? Você se empenha em fortalecer a vida de fé de católicos meia boca, de católicos desanimados, de católicos frios? Você procura então fortalecer esses católicos na fé para que eles não se percam? E você procura converter pessoas de outras religiões para trazê-las para Cristo? Ou você diz: não, ele é um bom homem, ela é uma boa mulher, ela está lá naquela religião, o que importa é que ela seja uma pessoa boa? Meus irmãos, infelizmente este pensamento está muito difundido entre muitas pessoas de igreja, de que não é necessário você ser católico, você ser cristão. O que importa é que você seja um bom cidadão, uma pessoa legal, independentemente da religião a que você adere, a que você aderiu. São Barnabé isso não pensava. Então, Barnabé apostólico, Barnabé caridoso, Barnabé não acomodado. Barnabé vai buscar ajuda, vai buscar São Paulo para evangelizar aquela grande região de pessoas que estavam se abrindo à fé. Você é um católico abandonado? Desculpe, acomodado. Eu falei abandonado, fiquei pensando. Você é um católico acomodado? Você é um católico egoísta? Isto é, não, eu quero me salvar. Sim, mas você se salva salvando outros. Você se salva sendo instrumento de salvação para outras pessoas. E o que você está fazendo pela salvação de outras pessoas? Pode ser que de verdade você não tenha condições, de verdade, que você não tenha condições de ter uma vida praticamente apostólica, isto é, que você tenha, as expressões aqui não serão felizes, tá? Mas é a limitação da linguagem. Pode ser que você não consiga levar o evangelho como os missionários, mas você pode de verdade rezar pela conversão dos pecadores, fazer penitência pela conversão dos pecadores, oferecer atos, caridade pela conversão dos pecadores, falar de Jesus e da sua única igreja. Jesus Cristo só tem uma igreja. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então, falar para as outras pessoas, para as pessoas com quem você trabalha, para as pessoas com quem você estuda, com a sua vizinha, você ter esse zelo de falar a respeito de Jesus e da única igreja de Cristo, falar da necessidade de se confessar, de receber a Eucaristia, de se casar na igreja. Se você sabe que aquelas pessoas que se dizem católicas estão ajojadas, estão ajuntadas,
Catequistas, hoje é sábado e é sempre uma ocasião propícia para se salvar. Eu deveria ter problema em selecionar os catequistas da paróquia. Isto é, uma paróquia cheia de caridade, uma paróquia verdadeiramente convertida, uma paróquia assim não tem necessidade de catequistas, porque muitos vão querer ser catequistas, mas cuidado, tá? Não é assim, eu acho tão bonito ser catequista e eu quero ser catequista. Ok, mas você estuda a fé? Você é um preguiçoso, você é uma preguiçosa. Você tem tempo para fazer, para perder tempo no WhatsApp e tantas coisas, mas tem preguiça de ler e de estudar a fé. Você não pode ser catequista de jeito nenhum. Você nem sabe para você, quanto mais para ensinar. Quem ensina sabe que para ensinar você tem que saber muito mais, mas você tem tempo de se dedicar para as coisas que você gosta ou para as coisas do seu interesse. Você tem tempo de se dedicar ao seu trabalho e deve se dedicar ao seu trabalho. Você tem tempo de se dedicar quando você quer aprender uma coisa, você se dedica com afinco, mas você não quer se dedicar para aprender as coisas de Deus. Ler uma página da Bíblia já cansou. Quando tem o catecismo, mal o lê. E lê apenas um número, e tá bom, eu vou ler um número por dia. Preguiçoso, acomodado, preguiçosa, egoísta. A caridade de Cristo não está no seu coração. Para ser apostólico, você primeiramente tem que crer, é verdade, que é necessário aceitar Jesus e entrar na sua igreja para que nós possamos alcançar a salvação. Que se eu conscientemente nego Jesus, se eu nego a igreja de Cristo, eu estou negando a minha própria salvação. É o primeiro ponto, você tem que ter fé. Mas o segundo ponto é, você tem que ser dedicado. E se você esperar sobrar tempo para estudar a fé, você não vai estudar, porque tempo não sobra. Tempo a gente aperta aqui, aperta ali, puxa daqui, puxa de lá, para ter tempo. Porque vocês sabem que nós vivemos num mundo no qual nós estamos sendo requisitados constantemente. De modo que, se nós não arrumarmos tempo para aprendermos, para conhecer a fé e evangelizar, nós seremos levados pelas ocupações, nem sempre importantes, da vida. Pois bem, então, São Barnabé é esse homem caridoso, generoso com os seus bens, mas generoso com os seus bens materiais. Foi aquele que colocou o valor do correspondente ao campo que ele vendeu aos pés dos apóstolos, mas é generoso também com os seus bens espirituais, com os seus bens intelectuais. Ele sabia que Deus tinha concedido a ele dons que ele não poderia guardar apenas para si ou para os seus mais próximos, e ele se coloca à disposição. Vai então atrás de São Paulo para que venha ajudá-lo na missão. E São Paulo vem. E se nós pegarmos as Sagradas Escrituras, os Atos dos Apóstolos, nós veremos, que a partir ali do capítulo 12, do versículo 24, quando vai falando de São Paulo e Barnabé, as Sagradas Escrituras vão falando assim, versículo 25, Paulo e Saulo, isto é, Saulo é São Paulo, mas sempre cita primeiramente Barnabé e Saulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2, Barnabé e Saulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 7, Barnabé e Saulo, isto é, Barnabé, ele era o responsável pela missão.
ele era mais importante. Foi a igreja de Jerusalém que mandou Barnabé para aquela missão. E foi Barnabé quem foi buscar Saulo, São Paulo, para ajudá-lo. Mas, pouco a pouco, os dons de Deus se manifestaram mais abundantemente na vida de São Paulo. E São Paulo cresceu mais do que Barnabé. São Paulo se tornou mais importante do que Barnabé. E aí a própria Sagrada Escritura começa pouco a pouco, já no versículo 43 do capítulo 13, a dizer: Paulo e Barnabé. No versículo 46, Paulo, primeiro agora Paulo e Barnabé. Capítulo 14, versículo 1, Paulo e Barnabé. E assim por diante. E Barnabé não se deixa tocar, não é levado pela vaidade, pela raiva, pela inveja, pelo orgulho. Ele aceita ser menor. Ele começou, ele que recebeu primeiramente a missão, mas o outro se demonstrou melhor do que ele, e não tem problema nenhum. Meus irmãos, pode ser muito bonito isso que eu estou falando, mas vocês sabem o quanto isso é foco de problemas, né? Eu me referi aqui à catequese. Nossa Senhora, os responsáveis pela catequese façam a experiência de ter um catequista antigo e aí vem um novo para ajudar na catequese. E o novo parece mais dinâmico, mais capaz, mais espiritual, mais inteligente. E o catequista antigo já fica com raiva, porque chegou ontem, já quer mudar, já quer tomar o meu lugar. Isto é, aqui eu dei apenas um exemplo da catequese, mas a inveja, o ciúme é uma desgraça, né? Vamos aqui dizer, a inveja e o ciúme são uma desgraça. Que eu estava me referindo mais aqui à inveja. Como é terrível isso, o quanto a inveja destrói as famílias, inveja ciumeira entre os irmãos, ciumeira entre os amigos, ciumeira na comunidade. O padre parece que gosta mais daquele grupo, ou gosta mais daquele outro grupo, e isso gera aquele espírito ruim. Isso mostra que o seu coração é tão diferente do coração de Cristo. O coração de nosso Senhor não era assim. Jesus não era ciumento, nem era invejoso. E é por isso que é admirável isso em Barnabé, porque ele tem um coração tão parecido como o coração de nosso Senhor. Nosso Senhor, Jesus, no capítulo 14 de São João, no versículo 12, Jesus diz a respeito dos seus discípulos que eles operarão sinais como os seus e até milagres maiores do que ele mesmo fez. Imagine aqui a generosidade de nosso Senhor. Ele reservou milagres maiores para nós. Ora, era totalmente compreensível que o Filho de Deus reservasse os maiores milagres para ele. Ora bolas, ele é o Filho de Deus, ele é Deus, ele é sem pecado, então os maiores milagres realizo eu. Não, vamos lá, né, para mostrar exatamente. João capítulo 14 versículo 12: em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, porque eu vou para junto do Pai. Imagine aqui a generosidade de nosso Senhor. Então Barnabé, quando começa a ver que Paulo está operando obras maiores do que as suas, ele que tem os mesmos sentimentos de Cristo no seu coração, Colossenses, capítulo 2, versículo 5,
tende os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, ele não se enraivece, ele aceita que Paulo seja maior do que ele. E você, meu santinho? E você, minha santinha? Aceita com tanta facilidade que outras pessoas sejam mais amadas do que você? Ou você quer ser mais amado por todo mundo? Você quer ser mais amado pelo seu pai? Você quer ser o mais amado dos seus irmãos? Você quer ser o mais amado na comunidade? Você quer ser o mais amado no grupo de oração? Você quer ser o catequista mais amado dos seus catequizandos? Isso é vaidade, é o diabo no seu coração. Isso não é zelo não, tá? Isso é o diabo no seu coração, semeando vaidade, ciúme, disfarçados de virtude. Que nós queiramos ser amados, porque amados nós teremos uma maior eficácia na nossa evangelização, ok. Que o pai queira, a mãe queira ser amada, porque é mais fácil ouvir os conselhos de uma pessoa a quem se ama, ok. Mas quando a mãe quer ser mais amada pelos filhos do que o pai, ou vice-versa, geralmente é a mãe que ganha, tá? Ou vice-versa, para com isso, queira ser pai, queira ser mãe, e pronto, queira ser amigo, e não, eu quero ser o melhor amigo. Queira ser padre, e não, eu quero ser o padre mais amado da paróquia. Queira ser amado por Jesus, queira agradar Jesus, e você vai ser um bom pai, uma boa mãe, um bom amigo, um bom sacerdote, uma boa religiosa, porque você terá os sentimentos de Cristo no seu coração. Não queira, eu amo mais do que sou amado. Isso existe muito entre os relacionamentos. Meu santinho, Jesus não estava preocupado com isso, porque Ele sempre nos amou mais. Então por que você está preocupado? Se você ama mais o seu marido, ou se você marido ama mais, ela me ama mais do que eu a amo. Para com isso. Isso não vem de Deus, isso vem do diabo. Primeira coisa, queira amar mais no sentido de quê? De generosidade. Então, mas se eu sou mais amado ou menos amado, o que importa é que Deus me amou muito mais, e me amou quando eu era pecador, quando eu era inimigo dele, Ele me amou, e isso é o que importa. Meus santos, que celebrando São Barnabé, este varão apostólico, nós peçamos a Deus, por intercessão de Nossa Senhora, hoje é sábado, humilde serva de nosso Senhor, que atraiu os olhares de Deus pela sua pequenez. Ele olhou a pequenez, a humildade, o nada da sua serva. Que nós aprendamos a ter um coração semelhante ao coração de São Barnabé, ao coração de Nossa Senhora, ao coração de São José, tão escondidinho, né? Não disse uma palavra. Ao coração de São José, ao coração de Nosso Senhor, para que nós possamos agradar muito a Deus, a alcançar a nossa salvação e a salvação de muitos que Deus colocar no nosso caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.